Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Este vídeo destina-se a fazermos aqui a antevisão do jogo da quarta jornada da Liga Betclic, que vai opor o Alverca ao nosso Benfica. Portanto, o jogo vai ser ali no Complexo Desportivo do Futebol Clube de Alverca, no próximo domingo, portanto, 31 de agosto às 18 horas. Como já referi, é o jogo referente à quarta jornada e de facto é um jogo, penso eu, ou na minha opinião, um jogo que vai ser de facto muito interessante, porque o Alverca já há muitos anos que não estava na primeira divisão e que não jogava frente a grandes, como o Benfica. Portanto, o último jogo que eu já vou falar um bocadinho mais à frente foi em 2000 na época 2003-2004, ou seja, já vai para mais de 20 anos que o Alverca não está entre os grandes do futebol português. Portanto, as gentes da Alverca devem estar muito motivadas, os jogadores, a estrutura, muito motivada para fazer um excelente jogo contra o Benfica. Mas o Benfica também, o Benfica vem de facto hum, do apuramento para a fase de Liga da Champions, portanto, um grande objetivo que o Benfica tinha e que foi cumprido. Também já ganhámos a Supertaça ao Sporting, portanto, também estamos a fazer um bom início de época, mais a nível de resultados do que exibições, é verdade, mas, e como diz o Bruno Lage, o mais importante agora, de facto, é vencer. Eu diria que o mais importante sempre é vencer. Se agora for com menos nota artística, paciência, que se provavelmente com o tempo e com a confiança e com o tempo de trabalho, vamos de facto melhorar nessa variável da nota artística, da qualidade futebolística. Aqui fazendo uma pequena comparação entre as duas equipas, naquilo que é possível comparar, obviamente. O Alverca, esta época começou um bocado titubeante, também jogos também não são fáceis. Ele tem um empate e duas derrotas, três golos marcados e sete sofridos em três jogos, o que lhes dá o 15º lugar da tabela classificativa. Valor do plantel à volta de 25,65 milhões. O Alverca contratou para esta época mais de 30 jogadores, nem sei como é que vai formar o plantel, mas aproximadamente 26 milhões o valor do plantel, dá uma média de 700 mil euros por jogador. O jogador mais valioso, aquele que, segundo o Transfer Market, mais valor de mercado tem, é o Francisco Xisuma, que trata-se de um defesa esquerdo avaliado em 5 milhões de euros. Ele tem 20 anos e está emprestado pelo Braga. O ano passado fez até uma época muito interessante com vários jogos, principalmente na parte final da época. Média de idades do Alverca, 23 anos. E a contratação estrela, na minha opinião, é o Chiquinho. Também veio agora o Lincoln, que fez já grandes jogos no Campeonato Português, eu penso que no Santa Clara. Mas o Chiquinho também fez. É um jogador com, eu diria eu, com um grande potencial. Como sabem, ele teve ligado ao Wolverhampton vários anos, sendo que a maior parte das épocas ele tem sido emprestado. A última vez que foi emprestado para Portugal foi ao Famalicão e que fez de facto gols, fez assistências. Mas o ano passado as coisas não correram bem. Penso que chegou a jogar no Wolverhampton, depois também foi emprestado, salvo erro, para a Espanha, mas não tem gols, não tem assistências. Portanto, é um jogador que precisa de recuperar a sua confiança, mas de facto é um bom jogador. Passando aqui ao Benfica, o Benfica está em sétimo lugar na Liga Betclic, correspondente a duas vitórias, quatro golos marcados e não tem golos sofridos. Este sétimo lugar advém do facto de termos um jogo em atraso, porque se ganharmos este jogo atraso, vamos ficar ali colados ou com os mesmos pontos, que é o máximo possíveis das equipas que estão na frente, como por exemplo o Porto, o Sporting e penso que o Moreirense também. Depois o valor do plantel do Benfica à volta de 334 milhões, que dá uma média de 12 milhões por jogador. O Pablo Guedes continua a ser o jogador mais bem avaliado no Transfer Market, com 35 milhões, média de idade de 24 anos, e a contratação do Estrela do Benfica, a contratação Estrela do Benfica, até a ver, é o Richard Rios. Aqui está o 7 milhões, mas não foi 7 milhões, foi 27 milhões. Peço aqui desculpa pelo erro. À data que eu estou a fazer este vídeo, o Sudakov já está em Portugal. Prepara-se para ser a contratação mais cara do Benfica e para assumir esta contratação estrela.
que eu dei, que eu batizei como contratação estrela, mas ainda não é oficial, daí eu ter deixado o Richard Rios. Aqui só por curiosidade, podemos dizer assim, foi o último jogo do Benfica, o último jogo entre Alverca e Benfica no estádio do Alverca e foi em 9 de novembro de 2023, portanto, época 2000, perdão, 9 de novembro de 2003, época de 2003-2004, foi quando o Benfica ganhou a Taça de Portugal ao Porto, salvo erro. O que é que temos aqui? A equipa do Alverca, Yannick na baliza, que ainda chegou a passar pelo Benfica, a Moreirinha, também formado no Benfica, o Veríssimo, formado no Benfica, Marco Almeida, penso que foi formado no Sporting, o Pois Sporting, Torrão não me lembro, Zé Rui também não, o Ruteski também não, o Zé Roberto também não, Rodolfo Lima, eu penso que foi no Porto, o Zeferino, mais depois ali nos suplentes, o Ramírez também fez uma época interessante. Miguel Vargas também não conheço. Tinai, Alex Fonso, Caju, lembro perfeitamente deste jogador. Portanto, muito, e o treinador era o José Conceiro. Portanto, muitos jogadores de facto que me lembram que bons tempos, na verdade. Na parte do Benfica, Moreira, guarda-redes, depois Armando Sá, defesa direito, o Cristiano, defesa esquerda, defesas centrais, Ricardo Rocha, que agora faz parte da equipa técnica do Benfica, o Argel, o grande Argel, depois no meio campo, o Fernando Aguiar e o Tiago, e o Zaovic, Giovanni e Simão a serem ali o trio de apoio ao avançado Nuno Gomes. Depois também ainda entraram aqui o Alex, o João Pereira agora treinador, não, e o Faer, o Belgrado Faer. Não entraram o Bócio, o guarda-redes argentino, o Heller Cristóvão, que agora é treinador também, o Roger e o Tomás Socota. Portanto, o nosso treinador era o José António Camacho, que ganhou ali a Taça de Portugal contra o Futebol Clube Porto, que depois viria a ser a ganhar a Liga dos Campeões. No ano a seguir, acho que foi o 2004-2005, é que fomos campeões com o Trapatónico. Os golos, o Benfica ganhou 3-0 neste jogo e os golos foram apatados aqui pelo Tiago, marcou 2 golos e o Giovanni marcou um. O jogo ao intervalo estava 1-0. Olha ali o árbitro Paulo Parati, que de facto também foi muito. Foi um árbitro que teve muitos anos no futebol português. Passando agora aqui aos pontos mais e menos do Benfica, que eu também gosto de dar aqui a minha opinião sobre esta situação. O Benfica, de positivo, tem de facto 7 jogos, parece que são 7 jogos sem sofrer golos. Também existe uma componente de sorte, é verdade, mas é impossível ser só sorte, ou seja, tem que haver aqui muita competência. De facto, estarmos ali já os primeiros 7 jogos da época e jogos complicados, como por exemplo contra o Sporting, contra o Nice, Liga dos Campeões, terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, contra o Fenerbahçe, o play-off, conseguimos de facto manter a baliza a zeros, muito mérito de toda a equipa, muito mérito também da equipa técnica, temos que dizer, e de facto uma grande forma ali dos jogadores da defesa, que já vamos falar um bocadinho mais à frente. Motivação e confiança pelo bom início da época. Penso que hum, aqui é unânime esta situação, ou seja, uma equipa que está dos 7 jogos, não sofre golos, só um é que não ganha com o Fenerbahçe, porque também não sei, mas de facto lá o Florentino foi expulso, portanto, muito bem. Alguns jogadores em excelente forma, na sequência do que eu estava a dizer atrás, ali Otamendi, António Silva, Dedic, na defesa. E o Arsenal no meio campo têm sido, na minha opinião, os jogadores mais do Benfica. O Dedic não só a defender, como também a atacar. 3 pontos mais críticos, podemos dizer assim. Dificuldades em jogar frente a blocos baixos, que já vimos que o Benfica continua a ter, falta-lhe ali a criatividade. Vamos ver se com o Sudakov e mais algum extremo que possa vir, vamos conseguir minimizar essa falta de criatividade ou resolver. E de facto penso que são de facto excelentes contratações. Depois continua a faltar a aposta na formação. Ao dia de hoje sabe-se que o Florentino vai sair, que o Tiago Gouveia vai sair. Depois sabemos que o Leandro Santos, o Prioste, o João Veloso, o João Rego não têm contado
para o Bruno Lage neste início de época. Ele diz que tem um projeto, um plano para eles, mas a verdade é que até ao momento já foram 7 jogos destes jogadores, provavelmente nem um minuto tiver. E por fim também falar aqui a nível individual do Prestiani, que não jogou agora contra o Fenerbahçe, um jogo também complicado, mas que merece de facto jogar mais minutos. Merece porque quando ele entra sempre motivado, consegue sempre mexer com a equipa, dar ali um choque à equipa e a causar muitas dificuldades ao adversário. Portanto, merece sem dúvida mais minutos. Não sei quem é que, se vem alguém substituir o Turkoglu, que pelos vistos também está vendido, mas pode ser que isto abra um bocadinho ali de espaço ao Prestiani e Deus queira que sim, ao Prestiani e ao Sheldon. O 11 que eu prevejo aqui para o jogo de domingo, Trubin na baliza, também podia haver aqui o Sabel Soares, haver aquela rotação, mas aqui vamos para as seleções, não vai haver essa necessidade, penso eu, o Trubin, na minha opinião, vai se manter. A nível dos centrais, é que, na minha opinião, também vai haver já aqui uma alteração. Otamendi costuma jogar os jogos todos, portanto, é raro o Bruno Lage tirá-lo, eu penso que ele vai continuar. Mas o António Silva, apesar das excelentes exibições que tem tido, se calhar vai dar lugar aqui ao Tomás Araújo. Até para o António Silva descansar um bocadinho, tem tido jogos de facto muito complicados, e o Tomás Araújo merece também jogar, fez um bom jogo na semana passada, e de facto é também uma mais-valia. Penso que a rotação aqui, se ambos ficarem no Benfica, vai ser entre eles, entre o António Silva e o Tomás Araújo. Na direita, Dedic, na esquerda, Dal. Penso que aqui não vai haver mesmo nenhuma surpresa. No meio campo também parece-me que não, apesar de estarem demasiado subcarregados, diria eu, com os jogos do Barrenechea e o Richard Rios, são a aposta do Bruno Lage. Ele quer que eles ganhem cada vez mais rodagem juntos e penso que vão continuar os dois, apesar lá estar do desgaste que têm. Austin na direita também parece-me ah, que será, não haverá aqui também alterações. E na esquerda, o Turkoglu já não vai jogar, lá está, foi vendido. Será o Sheldrup a jogar, a menos que também haja alguma surpresa. E eu acredito que joguemos com os dois avançados, com o Pavlidis e com o Ivanovic. Aqui a alternativa seria tirar ou um ou outro, porque o Pavlidis também está muito desgastado, mas eu diria que seria outra vez a saída do Ivanovic para entrar o Leandro Barreiro. Mas contra o Alverca, de facto, não me parece. Cá estarei para assumir aqui o meu erro e o meu engano, se assim não for. Pronto, foi esta aqui a antevisão do jogo contra o Alverca. Vamos ver se continuamos na cena das vitórias. Mais um jogo importante, até porque depois vamos ter a paragem para as seleções e seria de facto importante acabarmos este primeiro ciclo ali com todos os objetivos cumpridos. hum, Vitória na Supertaça, vitórias a 100% no campeonato, que era de facto muito importante, e a ida, diria eu que é de facto o mesmo mais importante até ao momento, a conseguirmos o passaporte para entrarmos na fase da Liga das Champions. Portanto, esta vitória seria de facto muito, muito importante. Portanto, pedir o que eu costumo pedir, caso tenham assistido a este vídeo até ao fim, que tenham gostado, por favor, coloquem o vosso gosto. Se ainda não aderiram ao canal, para aderirem, que é como 100% gratuito, colocarem também o sininho, que eu vou pondo sempre aqui vídeos novos sobre o Benfica, sobre os jogos, sobre os jogadores, sobre os plantéis e também partilharem com amigos que também gostem do nosso Benfica e gostem deste tipo de vídeos. Portanto, um abraço para todos, um bom fim de semana e um bom jogo no domingo. Obrigado.